Através de 4 balões de fala e um enquadramento um tanto quanto suspeito, Oda criou um grande alvoroço na comunidade de One Piece com o capítulo 1037. Devido à falta de contexto para a conversa dos Gorosei, várias interpretações foram criadas para qual fruta eles estavam se referindo. Alguns acreditam que a fruta já é conhecida por nós, podendo ser a Gomu Gomu no Mi, a Toki Toki no Mi ou qualquer outra fruta com potenciais desconhecidos. Porém, outros fãs acreditam que a mudança de foco do Oda pra Zunisha não foi uma mera coincidência, que o misterioso ser que vaga faz 1000 anos pode ter uma fruta que é uma lenda até mesmo para os Gorosei. Com isso, o enorme hype nesse elefantão e a necessidade de saber mais sobre ele, decidi juntar todas as melhores teorias envolvendo o Zunisha nesse vídeo e você vai poder tirar as suas próprias conclusões. E claro que não, tá? Eu não vou me limitar apenas a falar sobre a suposta fruta dele. Aqui a gente vai falar sobre Zunisha possivelmente ser Pluton, sobre seu crime hediondo cometido há mais ou menos 1 milênio, além de sua relação com Joy Boy. Pois é, esse elefantão aí é sem sombra de dúvidas um personagem que ainda vai ter muita relevância e vai revelar segredos por trás dos maiores mistérios de One Piece. Mas enquanto Oda não mostra isso pra gente, a gente tenta adivinhar. Primeira teoria: Zunisha é Pluton ou Uranus. Tudo que eu falar nesse ponto pode ser relacionado às duas armas ancestrais, se a gente levar em consideração que Uranus também pode ser um objeto, assim como o navio Pluton. A realidade é que, cara, mesmo que seja um ser vivo, há maneiras de adaptar essa ideia que eu vou apresentar. Como a gente está muito mais familiarizado com Pluton, eu vou estar sempre mencionando o nome dele. Na verdade, eu vou mencionar mais o nome dele do que de Uranus, mas fica aí a seu critério, Eu vou citar mais Pluton como objeto e Uranus mais como um possível ser. Como a gente sabe, objetos podem comer uma Akuma no Mi. Esse procedimento foi criado supostamente pelo Dr. Vegapunk e já apareceu algumas vezes na obra. Temos exemplos aí do Frank Frido e também do incrível e lendário Laço. Mas a realidade é que essa técnica de unir objetos e frutas pode ter existido há muitos séculos atrás, visto que é mencionado que, tecnologicamente falando, o Reino Perdido era séculos e séculos e séculos à frente do seu tempo. Ou seja, com essa tecnologia altamente avançada, não é implausível pensar que esse método de fundir uma fruta com um objeto foram criados lá naquela época. Mas seu conhecimento foi apagado junto com os maiores segredos daquele período. Tendo isso em mente, o cenário que essa teoria apresenta é: Pluton, a arma ancestral e lendário navio de guerra, comeu uma Akuma no Mi. Esse é Zunisha. Inclusive, a própria Frank Frido pode ser um foreshadow para outro objeto que comeu uma fruta do elefante, porque essa espada de Spandan comeu a Zou Zou no Mi, Akuma no Mi, que possui o mesmo nome da ilha nas costas de Zunisha, Zou, que significa elefante. Mas o que justificaria seu vagar eterno e crime cometido? E a resposta, acredite, são pensamentos que contribuem para Zunisha ser uma arma ancestral. Em One Piece não é incomum a mera existência das pessoas serem consideradas um crime. Esse é um tema recorrente na obra e que possui uma carga gigantesca. Talvez uma carga tão grande quanto o próprio Zunisha. Robin, que tem relação direta com Spandan e Frank Frido, é considerada uma criminosa pelo simples fato dela existir. Sua vida é julgada um crime. E o mesmo vale para Portgas the Ace. Então a própria existência de Zunisha, uma arma ancestral viva, seja um objeto misturado com fruta ou de fato alguém que comeu uma fruta no passado, poderia ser considerada um crime, no qual ele foi sentenciado a vagar eternamente pelo Novo Mundo até chegar num lugar específico que ele parece nunca chegar. E se liga nessa informação que, é de explodir a mente. Uma parada que me chamou muita atenção nisso tudo é que no capítulo 802 é dito que Zunisha tem mais de 1000 anos de idade, o que não bate com ele ser uma arma ancestral, porque elas foram usadas na Grande Guerra durante o século perdido há 800 anos. Mas no capítulo 821 é dito que Zunisha cometeu um crime há muito tempo e desde então foi sentenciado a vagar sem rumo pelo Novo Mundo, só que sem indicar
exatamente há quanto tempo esse crime foi cometido. O grande ponto aqui é que não é dito que o Zunisha cometeu seu crime há 1 milênio, é dito que ele vive há mais de 1 milênio. E com isso em mente, podemos conjecturar outro possível cenário para sua vida. Ele pode ter nascido ou sido criado há 1000 anos, viveu 200 anos livre por aí e 800 anos atrás foi culpado pelos crimes que cometeu durante a Guerra no Século Perdido, por ser obviamente uma arma monstruosa de destruição em massa. E um detalhe muito importante que às vezes passa batido é o seguinte: as armas ancestrais foram usadas durante essa guerra gigantesca, mas elas não necessariamente foram criadas há 800 anos. Quer um exemplo? Como você poderia construir uma sereia com poderes de controlar os seres marinhos? E tem mais um detalhe que choca: a antiga Poseidon existiu há 800 anos. 800 anos depois, hoje, nasceu a Shirahoshi, a nova Poseidon. Será que existe um ciclo de renascimento a cada 800 anos para os poderes dessa arma? Hoje é a Shirahoshi, há 800 anos atrás era uma antiga princesa sereia, há 1600 anos era outra, há 2400 anos era outra, há 3200 anos era outra e por aí vai. Esse pensamento contribui demais para concluirmos que, apesar de serem usadas durante o século perdido, as armas ancestrais não foram necessariamente criadas nesse período, ou seja, Zunisha pode muito bem ter nascido, sido criado, construído há mais de 1 milênio como uma grande arma, mas só há 800 anos foi usado nessa grande guerra e julgado por esse crime. Então basicamente as armas ancestrais podem ser seres ou criações que já existiam, mas só foram ser de fato consideradas armas quando foram usadas durante a grande guerra. Vamos pegar o exemplo de novo então das princesas sereias. Pensa só, as antigas Poseidons eram consideradas armas antes da guerra ou só simplesmente sereias com poderes extraordinários? É possível que a nomenclatura armas ancestrais só tenha surgido quando essas habilidades de fato foram usadas como verdadeiras armas. Se bobear, tanto Pluton como Uranus eram apenas criações ou seres vivos que possuíam capacidades fora do comum. E tá tudo bem, até que seus poderes foram usados contra aquele que hoje é conhecido como governo mundial. A guerra que envolveu o nome de Joy Boy foi o que fez esses objetos ou seres serem conhecidos como as armas ancestrais. E se bobear, o maior crime que eles cometeram era estar ao lado de Joy Boy, tal qual já nos é confirmado, que a antiga princesa sereia, a antiga Poseidon, estava ao lado de Joy Boy. Afinal, eles eram amigos. Então o crime que Zunisha cometeu também pode estar altamente conectado à sua relação próxima com Joy Boy. Resumindo, Zunisha originalmente era o que foi reconhecido como a arma ancestral Pluton. Ele viveu 200 anos ou mais em sua forma normal e em algum momento comeu ou foi fundido com uma Akuma no Mi do tipo Zoan, a Zou Zou no Mi, a fruta do elefante, só que num modelo mítico. A grande guerra eclodiu, seu lado saiu derrotado e ele foi julgado pelo crime de estar ao lado de Joy Boy e simplesmente por sua mera existência, por ser uma arma viva de destruição em massa. E claro, por ter provavelmente causado muita destruição durante o século perdido. Esse é um cenário muito possível para a existência de Zunisha, que justificaria bem o seu crime, e pode ser um crime bem banal dessa forma, tá do lado derrotado durante de uma guerra, ter apoiado alguém que se opôs ao vencedor daquela guerra que hoje a gente conhece como governo mundial. E isso, aos olhos desse governo que a gente já conhece, com certeza seria considerado um crime. E para concluir, sabemos que Zunisha vaga como se tivesse desacordado, ele caminha sem parar, mas parece inconsciente. A gente também sabe que os Kozuki têm uma relação muito poderosa com o século perdido, com o reino antigo e também com os Minks que hoje habitam ali às costas de Zou, às costas de Zunisha. E os Kozuki também são muito importantes, tem essa relação muito forte com o reino antigo, o século perdido e tudo mais, porque eles foram os responsáveis pela criação dos Poneglyph, ou seja, os Kozuki desempenharam um papel fundamental no passado. E só deixando aqui pelo ar, isso de alguma forma me leva a crer que Joy Boy era um Kozuki, ou pelo menos tinha uma relação muito próxima com algum Kozuki. Então a gente vai unir as duas coisas aqui.
Se Zunisha for a arma ancestral, já foi provado que ele precisa ser usado e aquele que é capaz disso é Kozuki Momonosuke. Tendo em mente a importância dessa família e sua altíssima relevância durante os tempos antigos, é possível que a arma ancestral Pluton só seja ativada e responda às ordens de um verdadeiro herdeiro Kozuki. Ou seja, Zunisha seria uma arma ancestral Pluton ou Uranus e Momonosuke seria o único capaz de usá-la. Aqui a gente pode entrar num campo de especulação muito extenso sobre Joy Boy ser um Kozuki, quem sabe Zunisha ser um Kozuki que comeu uma fruta maluca no passado, né? E por isso ele só responde ao líder do seu clã, ao herdeiro legítimo dessa família, que hoje a gente conhece como Momonosuke. Enfim, tem muita especulação bacana que a gente pode fazer em cima disso, com todo o embasamento que eu trouxe aqui. Enfim, tá aí a primeira teoria apresentada nesse vídeo. Zunisha, seja o objeto Pluton ou o ser Uranus, é uma arma ancestral. Segunda teoria. Zunisha carrega o olho esquerdo de Jaya. Essa teoria criada pela Joy Girl indica que a ilha que está nas costas de Zunisha é o olho esquerdo que falta em Jaya. Sabemos através de Miyagi que Zunisha possui um destino final, um local que ele finalmente poderá parar com sua perambulação quase eterna. Os próprios Minks sabem que não podem viver eternamente nas costas do animal e um dia vão precisar se firmar em um lugar. Mas Zunisha tá aí vagando há séculos e séculos. Como diabo ele ainda não chegou nesse local prometido? Muito simples, né? O seu destino final é praticamente inalcançável. Seria Wano? Pode ser que sim, mas até onde a gente sabe, Zunisha fica vagando eternamente ali pelo novo mundo e não pela primeira metade da Grand Line no Paradise. Então pode ser que seu destino esteja simplesmente do outro lado da Red Line e seja Jaya, que também é uma excelente opção. Afinal, né, existem alguns pontos que relacionam Zunisha com as Ilhas Celestes e também Jaya, um lugar que foi esquecido pelo governo mundial depois do século perdido, o que pra mim é uma informação muito interessante, e era a cidade natal dos Shandians. Olha só, os principais alimentos da dieta do elefantão são algas gigantes e maçãs das Ilhas Celestes. Cada vez mais a gente percebe que as raças do céu têm uma grande importância na obra, assim como os Kozuki e também os Minks. E falando nos Minks, Shoujo e Masira, os irmãos que moram em Jaya, apesar de serem humanos, possuem essa aparência bem animalesca, implicando que talvez, na região de Jaya, possa ter havido uma mescla de humanos e Minks há muito tempo atrás. Mas qual é a ligação que a gente tem aqui, né? Se ele é nas costas de Zunisha for mesmo o olho esquerdo que falta em Jaya, isso quer dizer que antes do século perdido, os Minks que viviam em Jaya poderiam ter se mesclado ali e ter dado uns beijos na boca de outras raças sem nenhum problema. E aí, né, ter procriado ali um misto de raças, mas há mais ou menos ali 1000 anos, né, quando Zunisha começou a carregar Zou em suas costas, é provável que toda a raça dos Minks tenha sido colocada ali, né, em Zou, nas costas de Zunisha, e tenha sido simplesmente completamente separada de Jaya. Mas, claro, os vestígios dessa história não foram apagados completamente. Por isso que seres como Masira e Shoujo existem. Provavelmente humanos que são descendentes de meios Minks de muito tempo atrás e possuem uma porcentagem ali dessa raça em seus DNAs. E por isso são belos dessa forma. Além disso, no capítulo 261, Robin diz que Shandora, o olho direito de Jaya, foi criada há 1100 anos mais ou menos. Seria lógico que o olho esquerdo tivesse aproximadamente a mesma idade, e um local que bate muito bem com essa informação é exatamente Zou. No capítulo 802, o LoL fala que os Minks se afastaram dos humanos há quase 1000 anos, o que fortalece essa ideia de Zou ser o olho esquerdo de Jaya, que se separou há tantos séculos e viveu isolada nas costas de Zunisha nesse último milênio. E claro, né, se a gente for ver Zou, é bem redondinho, assim como o buraco ali, né, como o vão que falta no olho esquerdo de Jaya. Então, por todas essas relações, né, muito bem estabelecidas e principalmente essa questão da timeline que bate muito bem, sim, tá? O que Zunisha carrega nas costas
pode ser o olho esquerdo de Jaya, que casaria perfeitamente bem com Shandora, que é o olho direito de Jaya. Terceira teoria, Zunisha assassinou Joy Boy. Como a gente sabe, o Oda adora a mitologia, especialmente a japonesa. Por isso, ele constantemente faz referência a vários mitos e histórias dessa cultura. Um conto que Oda poderia estar dando sua própria versão através de Zunisha seria a do elefante bêbado. Essa história começa com o primo de Buda, Devadatta, que sempre invejoso, convenceu o rei Ajase a ajudá-lo a assassinar o Buda. Prendendo o feroz elefante Nagiri e o embriagando, os dois planejavam soltar ele quando o Buda estivesse passeando pela rua. Algumas pessoas souberam dessa conspiração e alertaram Buda, ao qual ele simplesmente respondeu: "Nada de mal irá me ocorrer." Nagiri, segurando uma espada pela tromba, é solto enquanto Buda se dirige para o castelo do rei com seus discípulos. Ele corre em direção a Buda buscando matá-lo, mas quando é tocado pela benevolência e magnitude de Buda, o elefante se ajoelha perante a ele e solta sua espada, se rendendo à grandeza desse homem. Seguindo o exemplo da história, Oda poderia escolher dar uma versão diferente para Zunisha e Joy Boy, com Zunisha representando Nagiri e Joy Boy representando o Buda. E como Oda gosta de usar a manipulação e o disfarce para difamar a imagem de reis benevolentes, como o que aconteceu em Alabasta e também em Dressrosa, Joy Boy poderia ter sido um líder e Zunisha um de seus amigos ou seguidores, mas um seguidor que acabou tomando um rumo diferente do esperado. Quem sabe Zunisha não concluiu a tarefa que Nagiri não foi capaz de concluir. Quem sabe se o crime que Zunisha cometeu no passado não foi exatamente trair aquele que era seu grande companheiro e matá-lo, destruindo os planos de Joy Boy até que ele pudesse ser executado novamente apenas em 800 anos. De certa forma, isso poderia até justificar o porquê da sentença dele ser tão estranha, né? Ele é condenado a vagar eternamente, mas não tem ninguém para controlar ele, para dominar ele, para julgar ele, para continuar fazendo isso. Então pode ser que seu próprio arrependimento seja a consciência que o guia através dessa punição, né? Por ter traído o Joy Boy, ele se sentiu muito mal e isso o faça, até de uma forma como escolha própria, caminhar incessantemente até os dias de hoje. E aí até entra um paralelo interessante, né, que me lembra Atlas, que carregou o peso do mundo nas costas, que é basicamente, cara, imagina se Zunisha tem realmente a consciência pesada e uma forma simbólica do Oda retratar isso é ele carregar Zou nas costas. Então tem aí também um paralelismo, um simbolismo aí que pode ser trabalhado de uma maneira interessante, juntando, obviamente, o abstrato com o concreto, o metafórico ao físico. E a teoria número 4 é que Zunisha pode ser um humano transformado em elefante. Essa ideia obviamente também contribui para a primeira teoria que eu levantei nesse vídeo. O nome de Zunisha também é um trocadilho com o nome de Ganesha, um dos maiores deuses hindus, venerado como o destruidor de obstáculos, ser de grande inteligência e sabedoria, que é representado por essa imagem aí de um elefante humanoide. Então vamos descobrir por que ele tem a cabeça dessa forma, entendendo um pouquinho da sua história. Em sua origem, Ganesha é o filho de Parvati e o deus da morte Shiva. Um dia, se sentindo só, Parvati criou um filho para lhe fazer companhia. Quando foi tomar banho, ela deu a ordem ao seu filho para não deixar ninguém entrar em casa. Seu filho estava cumprindo suas ordens quando Shiva chega em casa mais cedo do que se imagina e acaba encontrando o Ganesha, que está impedindo ele de entrar em sua própria casa. Os dois batalham, né, dessa forma, óbvio, porque tá acontecendo um mal entendido ali, mas Ganesha acaba sendo decapitado pelo tridente de seu pai. Parvati, quando vê o corpo de seu filho, fica, cara, completamente devastada e explica a situação para Shiva, que ressuscita seu filho e repõe sua cabeça com a do primeiro animal que estava dormindo com a cabeça em direção ao norte. Um elefante. Por que isso foi feito dessa forma? Eu não sei, talvez você tenha que perguntar ao deus da morte Shiva. Agora, o que nessa história a gente pode aplicar, né, ao universo de One Piece? Bem, se pensarmos que Oda pode ter se inspirado no mito não só com o nome, podemos supor uma possível história para o crime de Zunisha. Ganesha possuía uma forma humana, mas ao bater de frente com seu pai, foi morto, mas logo renascido e recebeu a cabeça de um elefante como forma de perdão.
Um paralelo seria Zunisha ter sido um humano que cometeu um erro, cometeu um crime e como punição foi obrigado a comer uma Akuma no Mi, quem sabe uma fruta do tipo Zoan Mítica como eu mencionei na primeira teoria. Então é uma referência muito boa para Zunisha, né? E nesse caso ele não só teria a forma de um elefante, mas pagaria pelo seu crime vagando eternamente por aí, mano, 1000 anos pelo Novo Mundo, até que um dia ele vai eventualmente, né, ser perdoado por esse crime ou a sua sentença vai acabar. Então temos aí um paralelo muito interessante, né, com religião, com mitologia, que o Oda pode muito bem estar usando para conceber um backstory para Zunisha. E olha que interessante, né? Faria até sentido que essa fruta que transformou Zunisha não seja conhecida pelos Gorosei. Afinal, essa criatura lendária é mais velha que o próprio governo mundial e seria o único usuário dessa fruta que mudou de nome até o momento. Então, depois de condenar o Zunisha e forçar ele a comer essa Akuma no Mi, o governo mundial resolveu, assim como várias coisas durante o século perdido, apagar o nome dessa Akuma no Mi. Mas como a criatura ainda existia ali, eles resolveram mudar o seu nome, né? E colocaram algum nome aí que a gente não sabe exatamente qual é, mas é um nome fantasia, né? Um nome falso que esconde o verdadeiro nome dessa fruta. Que, como eu disse lá na primeira teoria, né? Pode acabar sendo Uranus ou até mesmo Pluton. E essas aí foram as teorias, tá? Eu espero que você deixe aquele like, tá? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e que também, obviamente, tenha gostado. Eu te agradeço demais por me acompanhar até aqui, cara. Tem muita coisa legal nesse vídeo, várias teorias interessantes, vários pontos muito bacanas que a gente pode especular sobre o Zunisha, que é um dos seres, não só o maior ser dessa obra, como um dos seres que carrega o maior mistério de todos e com certeza guarda diversos segredos. É isso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Sim!